jogar com as regras de sua própria mente. Ele sabe que o leitor, uma vez participante do jogo narrativo, associará mundos cindidos por ordens heterogêneas e os colocará em uma relação de conexão necessária, em que o mundo real é colocado em primeiro plano, privilegiado enquanto alvejado pelo autor. Não podemos, no entanto, afirmar que tanto o gafanhoto como os livros possíveis e não escritos pelo Shin se reportam ao nosso mundo. São microversos, pois não temos acesso à sua totalidade macroestrutural. É aí que reside a herança do simulacro, o simulacro platônico, aquele que condena a arte por criar ilusões em 3 graus afastado das formas. Em seu desdobramento contemporâneo, ele configura-se enquanto simulação, enquanto narrativa falsificante, que não faz outra coisa senão forjar um embaralhamento entre as versões de passados, presentes e futuros de mundos que são possíveis isoladamente, mas incompossíveis entre si. Para Leibniz, não há possibilidade real de que os personagens de diferentes peças, de diferentes romances, transitem de um palco a outro. Não há como intercambiar os atores entre atos e representações teatrais dos filmes. Apesar de simular essa comunicação entre os mundos, Dick sabe muito bem que há uma interdição no trânsito. Para que os personagens pudessem acessar realmente outros mundos, seria necessário passar por uma muralha, que os bordeja. No caso, a muralha metafísica, que é representada pelo próprio Shin, objeto ficcional que, ao mesmo tempo, intermediário de uma comunicação simulada e obstáculo de uma comunicação real. Essa é a imposição incondicional da filosofia de Leibniz. Demonstrar a impossibilidade real de uma redistribuição de personagens porventura nômades que perpassam os limites territoriais e ontológicos que delimitam a relação entre ficção e realidade. Baumgarten foi quem, em sua teoria da ficcionalidade, contornou algumas questões não completamente resolvidas pela terminologia leibniziana. Ele diz que existem 2 tipos de ficções, as verdadeiras e as absolutas. As ficções possíveis no mundo existente são as verdadeiras. As ficções absolutas se subdividiriam em utópicas e heterocósmicas. As utópicas seriam representações absolutamente impossíveis em todos os mundos. As heterocósmicas seriam impossíveis no mundo real. Acreditamos que a matriz baumgartiana é importante justamente por seu caráter inclusivo, já que compreende 2 paradigmas de construção de mundos ficcionais, a saber, aquilo da metafísica leibniziana, que reúne na ficção heterogeneidades homológicas ou seriais e impossíveis, cindidas pela realidade, e aquilo da semântica mimética, que é, como diz Deleuze, sustentáculo das teorias mais conhecidas da ficcionalidade, que se baseiam na suposição que só existe um universo legítimo de discurso, ou um domínio de referência, o mundo real. O livro de Philip Dick seria incluído dentro da categoria de mundo heterocósmico. Todas as suas versões contrafactuais, se consideradas em si mesmas, só seriam possíveis se o nosso universo fosse completamente diferente do que é. É por esse prisma baumgartiano que podemos pensar também a construção de um mundo heterocósmico, a partir da relação de conjunção entre o mundo ficcional, o âmbito carceral e o mundo real, que eu vou mostrar no slide. Se isolarmos essa conjunção, apenas a título de ilustração, podemos compreendê-la enquanto um conjunto chamado FR de incompossibilidades convergentes. Esse conjunto, por sua vez, apesar de impossível no mundo real, se reportaria por contraposição a outro mundo impossível. Teríamos o seguinte caso: a Alemanha e o Japão vencem a Segunda Guerra Mundial contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos se dividem em 2 zonas de influência do âmbito cultural. Hitler, sendo debilitado, permanece no poder. O governo japonês coloca em curso uma operação que planeja atacar e destruir a Alemanha com uma ogiva nuclear. Berlim é invadida pelo Japão sem aviso prévio. Hitler, desesperado, se mata em seu bunker com sua mulher. Deleuze diz que a concepção leibniziana de ficcionalidade representa a ideia dos mundos possíveis enquanto alternativas possíveis. Mesmo considerando suas restrições metafísicas, a poética leibniziana merece ser resgatada para provar que a doutrina da Mises não detém um monopólio absoluto sobre o problema da relação entre literatura e realidade. Os universos textuais seriam promovidos a realidades autônomas, não necessariamente vinculadas ao mundo real. A relação de verossimilhança, de sintaxe interna ou de conexão com o mundo real seria um requisito para algumas ficções, como as ficções verdadeiras de Baumgarten, e não um princípio universal para a criação de ficções, como que era Aristóteles. Se os mundos ficcionais não estão constrangidos necessariamente por requisitos de verossimilhança, ancorados em uma relação semântica que exige compreensão ou escaldamento no mundo real, é sinal que podemos afirmar como legítimas criações artísticas tais como as ficções absolutas. Se utópicas ou heterocósmicas se resguardam os simulacros que unem peças de quebra-cabeças diferentes, o certo é que podemos afirmar, quando se trata do possível,
A vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Você quer passar os slides? Eu tenho 2 minutos, aí eu pode ser uma água também. Né?